Paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs e sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem desta nova série da Palavra de um Líder sobre personagens bíblicos do Novo Testamento. Já temos algum caminho feito nesta série. Já falámos sobre Simeão, sobre João Batista, sobre Maria Madalena, sobre Maria e Marta, numa inesquecível participação da irmã Rose, sobre a sogra de Pedro, e na última semana falámos sobre o jovem rico com quem Jesus travou ali um diálogo breve. Com todos eles aprendemos lições preciosas e vimos as nossas vidas a serem enriquecidas. Aqueles que não tiveram a oportunidade de ver as mensagens que referi, podem procurar no canal do YouTube, onde todas elas estão disponíveis. E na continuidade desta série, hoje proponho-me conversar convosco sobre os dois cegos do caminho de Jericó. Por isso, e antes de mais, vamos ler o texto bíblico que serve de base a esta mensagem e que se encontra em Mateus, no capítulo 20, nos versículos 29 a 34, na nova versão internacional, que diz o seguinte: Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar de Jesus, que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Nos Evangelhos há relatos diferentes de cura de cegos no caminho de Jericó. Há relatos como este que temos da cura de dois cegos, e há um outro da cura de um cego, do qual até conhecemos o nome. Um desses episódios aconteceu na entrada de Jesus em Jericó. Este que temos hoje em análise aconteceu quando Jesus saía de Jericó. Mas não importa hoje as dúvidas e as polémicas. O que interessa hoje é este texto que temos perante nós e estes dois personagens que interagiram com Jesus, os dois cegos do caminho de Jericó. Vamos analisar a primeira cena. Jesus saía de Jericó e nessa altura, com a fama que ele já tinha, por onde andava, uma multidão o seguia. Nesse caminho, enquanto saía da cidade, essa multidão caminhava com ele, mas certamente não seguia em silêncio. Haveria uma série de gente gritando, chamando e fazendo vários pedidos a Jesus. No meio de todo este barulho, dois gritos sobressaíram. Tornaram-se distintos de todo o resto. Era o grito de dois cegos que estavam à beira do caminho por onde Jesus ia passar. Claro que, com tanta gente a desejar a atenção do Senhor, muitos dessa multidão mandaram calar esses cegos que gritavam. Com tantos a disputar o olhar de Jesus, o seu toque, o seu cuidado, era natural que uns tentassem silenciar os outros, passar adiante dos outros, sobressair. Estes dois cegos desesperados nada viam, mas apenas ouviam o barulho e a confusão. Certamente sentiram a censura dos outros, a tentativa de os calarem, e perante isso eles apenas gritaram ainda mais alto. Deixaram ainda mais patente o seu desespero. E Jesus atentou para eles. Conseguiram o cuidado do Senhor. Aliás, mais ainda, conseguiram mesmo chegar à conversa com o filho de Davi. E Jesus fez-lhes uma pergunta simples. Afinal, qual era o motivo da sua gritaria? Qual a razão do seu desespero? E com apenas um toque, tudo mudou. A vida destes homens mudou,
O mundo destes homens mudou, a realidade destas pessoas mudou, o ambiente em redor destas pessoas se transformou. É esta a cena perante a qual estamos e acerca da qual vamos pensar e de onde vamos extrair alguns ensinos importantes para as nossas vidas. O primeiro pensamento que gostaria de partilhar convosco encontra-se no versículo 30 do texto que lemos, quando afirma que os cegos ouviram que Jesus iria passar por ali. Outra tradução diz que eles começaram a gritar quando souberam que Jesus ia passar por ali. E sempre que leio esta passagem, sempre que ouço falar neste texto, tento colocar-me no papel daqueles cegos. Eles dependiam de esmolas para viver, para sobreviver, dependiam da boa vontade dos outros. Não conseguiam ver o que se passava à sua volta, mas ouviam toda a confusão instalada, sentiam a multidão, o seu ruído, tentaram certamente obter esmolas de tanta gente que ali estava. E só compreenderam o que se passava quando alguém lhes disse que Jesus era a razão de toda aquela confusão. Claro que eles já tinham ouvido falar dele e que curava os enfermos, abria os olhos aos cegos como eles e que punha os paralíticos a andar. Meus irmãos, o que de facto eu aprendo é que para dois cegos foi importante ouvirem, saberem que Jesus estava a passar por ali. E para quantos cegos deste mundo será importante ouvirem que Jesus está perto, que o seu caminho se está a cruzar com o caminho do Senhor? Se naquele tempo uma multidão que seguia Jesus fez chegar àqueles cegos a notícia de que Jesus estava perto, hoje somos nós, a multidão dos que seguem ao Senhor, e temos de levar esta notícia de que aquele que pode transformar o mundo dessas pessoas dependentes, dessas pessoas perdidas, dessa gente distante, está perto e disponível para elas. Mas, ao contrário daqueles que mandavam calar os cegos, a nossa atitude deve ser a diversa. Deve ser a de levar esses que precisam para o caminho de Jesus. Temos muito que fazer. Não podemos baixar os braços. No nosso tempo, no dia que se chama hoje, há tantos cegos miseráveis ao nosso redor que necessitam de saber que Jesus transforma. Ou vem de um Jesus da religião, ou vem de um Jesus histórico, ou vem de um Jesus deturpado, de um Jesus desacreditado, ou vem de um Jesus que divide a história, mas não ouvem de um Jesus vivo, que ama e que transforma a vida e a realidade dos que o buscam. E não ouvem porquê? Porque a multidão dos que o seguem não espalha essa notícia, não faz barulho, não deixa marca, não faz a diferença, não provoca uma alteração que leve os que estão perto a perguntar o porquê de toda aquela confusão. Meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de hoje. É tempo de hoje acordares para a importância de tu mesmo seres comunicador desta passagem de Jesus e de o fazeres entre os cegos e desprezados deste mundo, entre os rejeitados e esquecidos, entre os odiados e negligenciados da nossa sociedade. Perante a informação de que Jesus estava próximo deles, estes cegos gritaram. Perante a tentativa de os calar, eles gritaram ainda mais alto. Mas eles gritavam porquê? Creio que a resposta a esta pergunta se pode dividir em duas partes. Em primeiro, porque eles tinham ouvido a fama de Jesus, que ele tinha já curado cegos e outros doentes. E em segundo, eles acreditaram que da mesma forma ele podia curá-los a eles também.
Ou seja, confiaram que Jesus podia fazer toda a diferença na sua história. Resumindo, eles ouviram e creram. E o facto de ouvirem e crerem levou a uma reação. Gritaram bem alto e nada podia fazê-los calar. Ouvir e crer e, em resultado disso, reagir. Aqui está um importante princípio do reino que todos devíamos aprender. Ao ouvir a palavra de Deus, devemos confiar na mesma, depositar fé na palavra. E isso deve produzir uma reação em nós. Não é natural que quando ouvimos algo da parte de Deus, se nele confiamos, que isso não produza uma reação. Para não haver uma reação, uma das duas premissas anteriores teve de falhar. Ou não ouvimos algo da parte de Deus, ou ao que ouvimos não entregamos fé. Nisso não confiamos. E por ter falhado uma dessas coisas, não existiu a reação consequente. Temos de pensar bem nisso. Por vezes vêm muitos ruídos à nossa vida. Muitos sons se propagam à nossa volta. Muitos movimentos sentimos em nosso redor. Tal como aqueles cegos perceberam que o ambiente mudara, que uma multidão se agitava e que os sons se erguiam. Eles perceberam que alguma coisa naquele momento, naquele lugar, estava diferente. E a diferença estava na pessoa de Jesus. E é essa percepção que temos de ter. Se nos ruídos que se levantam ao nosso redor, no ambiente que muda à nossa volta, na agitação que se ergue diante de nós, se Jesus está aí. A nossa reação só vai surgir se Jesus estiver aí. Temos de ter atenção se, tal como no barulho que aqueles cegos ouviram, nas vozes que a nós vêm, se nas mensagens que diante de nós surgem, se naquilo que diante de nós se expõe, se Jesus está ali. Porque há por aí muito barulho de multidões, produzido até por muitos que a si mesmo se chamam de obreiros do Senhor. Mas na verdade ali não está Jesus. Temos de estar bem atentos se o que ouvimos vem de facto do Senhor, porque só aquilo que dele vem vai produzir uma reação em ti. Não nos esqueçamos que o ouvir com o querer produz a reação, produz o clamor. A segunda premissa desta equação que pode falhar é quando não damos crédito ao que ouvimos, quando não confiamos na palavra que nos chega, quando não depositamos fé na pessoa de Deus. Essa é a segunda falha possível para que a reação não aconteça. Aqueles cegos ouviram o barulho e ouviram que era Jesus que ali vinha. Da mesma forma, podemos ouvir o ruído da multidão ao nosso redor, podemos ouvir que é Jesus quem está a passar por ali e que Ele, tal como fez com muitos outros, pode mudar a nossa história, pode acertar o nosso caminho, pode mudar o nosso destino, aqui nesta terra e para a eternidade. E mesmo ouvindo isto, podemos não crer. Se aqueles cegos tivessem ouvido todo o ruído da multidão, tivessem sabido que era Jesus quem estava a passar por ali, tivessem ouvido da fama de que o Senhor curava e não tivessem crido, eles certamente não tinham gritado, não tinham clamado, não tinham procurado chamar a atenção. Foi porque creram que eles agiram, foi porque creram que eles reagiram. É impossível que quem crê fique quieto. Está fora dos princípios do reino de Deus. Quem ouve e crê, reage. Quem ouve e crê, age. Quem ouve e crê, move-se. Quem ouve e crê não fica de modo nenhum parado. Para ficar imóvel, para ficar calado,
para não clamar, para não gritar, para não reagir, para não agir, ou não ouviu, ou não creu. E fica esta pergunta para cada um que me ouve. Por que não te moves? Por que não fazes? Por que não ages? Por que não clamas? Não ouviste que Jesus está perto? Ou simplesmente não acreditas nele? Não ouviste ou não creste? Fico sempre sensibilizado com esta parte seguinte do relato, com o cuidado de Jesus ao aproximar-se destes homens e ao perguntar-lhes o que é que eles desejavam da sua parte. Não devia de ser difícil de perceber que estes homens, sendo cegos, desejavam ver. Queriam enxergar o mundo como todos os outros. Mas Jesus, com uma delicadeza, uma atenção, e sem nunca violar o livre-arbítrio destes homens, apenas perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Que pergunta! Quem não gostaria de ouvir esta pergunta de Jesus? O que é que eu responderia se Jesus me perguntasse o que é que eu queria que Ele me fizesse? Qual seria a resposta de cada um de nós? Estes cegos apenas pediram o óbvio, pediram para ver. Mas sabem, meus irmãos e irmãs, estes cegos não pediram o óbvio. Eles pediram aquilo de que mais necessitavam. Eles podiam ter pedido riquezas, que não lhes faltasse o abrigo e a comida. Podiam ter pedido uma série de outras coisas. Eu não sei se Jesus atenderia ou não a esses pedidos, mas o Senhor atendeu à maior necessidade deles: ver. Eles precisavam de ver. Porque vendo, eles podiam trabalhar e sustentar-se. Vendo, eles podiam funcionar em sociedade. Vendo, eles deixavam de estar à margem, deixavam de ser desprezados. Vendo, podiam conquistar o seu espaço, o seu lugar, a sua família. Jesus não te quer dar tudo o que tu lhe pedes. Ele pergunta da mesma forma o que queres que te faça. Mas espera uma resposta, não uma resposta qualquer. Não uma resposta egoísta, não uma resposta superficial e supérflua. Ele não espera uma resposta terrena, mundana. O Senhor espera uma resposta profunda, íntima, que seja uma resposta que corresponda de facto à tua necessidade mais premente, mais importante, à tua necessidade mais real. Acontece é que muitos de nós não temos consciência de qual é verdadeiramente a nossa maior necessidade. E é urgente que a percebamos. Por fim, há um último pormenor desta história da cura dos 2 cegos no caminho de Jericó que me toca particularmente. É quando, mesmo no final, afirma que estes cegos, depois de terem sido curados, seguiram Jesus. O resultado do milagre foi o discipulado, foi o tornarem-se seguidores de Jesus. Observemos que eles entenderam que a resposta à sua necessidade veio de Jesus e que, obtida a satisfação dessa necessidade, a relação entre eles e Jesus não terminava ali. Não podia acabar ali. Não podia ser só isso. Entendamos que estes homens perceberam que Jesus não era o milagreiro que os curava. Tinha de ser o mestre que seguiam. Que além do milagre havia muito que aprender. Mais do que milagres, eles perceberam que a mudança de vida de que necessitavam implicava terem de seguir a Jesus. Com isto, eles demonstraram que tinham de facto uma fé verdadeira, estruturante na pessoa de Jesus. Muito mais do que crerem e terem fé nos milagres de Jesus ou no que Jesus podia fazer, eles criam e creram
depositaram a sua vida, a sua fé na pessoa de Jesus, por isso o seguiram. Quem encara Jesus apenas como um milagreiro, como alguém a quem se pode socorrer para pedir, de quem se vai obter o proveito pelo pedido, é alguém que não seguirá Jesus pelo restante do caminho. Alguém que encara Jesus apenas como um provedor, um sustentador dos bens terrenos, alguém que encara o Senhor apenas pelos benefícios que dele pode obter aqui na terra, nunca será um verdadeiro seguidor. Quem acha que pode crer apenas no poder de Jesus para fazer e operar, não é e nunca será um seguidor de Jesus. Na verdade, creio que essas pessoas nunca vão obter o favor divino, nunca vão alcançar o milagre que desejam. Tenho, porém, a certeza de que essas pessoas nunca vão obter a resposta àquela que é a sua maior e mais real necessidade, até porque elas mesmas não têm consciência de qual é. Dos pensamentos que partilhei convosco sobre estes personagens, estes dois cegos, gostaria agora de fazer um resumo final para concluir, para que pudéssemos guardar estes ensinamentos no nosso coração e na nossa mente. Primeiro, é tempo de hoje acordarmos para a importância de sermos comunicadores de que Jesus está perto, está passando, e de o fazermos entre os cegos e desprezados deste mundo, entre os rejeitados e esquecidos, entre os odiados e negligenciados da nossa sociedade. Segundo ensino, é impossível que quem crê fique quieto. Quem ouve e crê, reage. Quem ouve e crê, age. Quem ouve e crê, move-se. Quem ouve e crê, não fica de modo nenhum parado. Para ficar imóvel, para ficar calado, para não clamar, para não gritar, não reagir, não agir, ou não se ouviu, ou não se creu. Em terceiro, Jesus quer responder à nossa maior e mais real necessidade. Porém, muitos de nós não têm consciência de qual é, e é urgente que percebamos qual é. Quarto, encarar Jesus apenas como um provedor, um sustentador dos bens terrenos, olhar para o Senhor pelos benefícios que dele se pode obter aqui na terra, nunca será o mesmo que seguir Jesus. Quem acha que pode crer apenas no poder de Jesus para fazer e operar, não é e nunca será um seguidor de Jesus. Aprendamos e assimilemos estes 4 ensinamentos para que nos tornemos seguidores de Jesus, andando nos seus caminhos. Que o Senhor possa abençoar o lar de cada um que me ouve e que possa transformar a vida de cada um. Desejo muitas bênçãos para todos e votos de um feliz ano de 2021, cheio das mais ricas bênçãos do nosso Deus. Obrigado a todos por assistirem à palavra de um líder e continuaremos neste trabalho durante o próximo ano, sempre com este desejo de abençoar a vida de cada um de vós. Que Deus abençoe.